Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora lá? Antes de gravar o vídeo que eu tenho próximo agora aqui para gravar para nós, eu vou gravar um para eclipse e depois um outro do eclipse, tá? Mas eu senti que precisava vir falar sobre relacionamentos. Relacionamento com o trabalho, relacionamento com o pai. Ah, mas Isa, é só o sagrado masculino que tem ligação, relação com o trabalho? Não, não é. Com os ganhos financeiros, com o trabalho, nós temos a ligação com o sagrado feminino, o sagrado masculino, com a mãe, com o pai, ou com quem representou essa criação desse corpo físico. Mas hoje nós vamos falar do pai. Então, assim, gente, nós estamos numa lunação minguante, tá? Ligando muitos pontos, né, do signo de peixes, que é a questão emocional, mas bem espiritual, então ligada ao Criador de tudo que é, e também com o signo de Libra. Então sejam bem-vindos, librianos e librianas, aniversariantes deste mês. Para quem não me conhece, eu sou a Isana, você pode me chamar de Isa. Então vamos lá. Semana passada e esse início de semana eu trabalhei bastante com pessoas ligadas aos traumas, a questões ao pai, tá? Então, o que eu estava observando? Lua minguante, criador de tudo que é, né? A consciência ligada ao subconsciente. Então, questões ligadas àquilo que não temos percepção. Então, eu precisava trazer esse vídeo. Eu vou dar um exemplo agora sobre um trabalho sobre um sagrado masculino. Um homem, tá? Um gênero masculino, que eu já tô trabalhando com essa energia há um tempo. Chegou no momento de trabalharmos com o pai dele. Não era o primeiro trabalho, mas era um que estava envolvendo o trabalho profissional, a relação profissional dele. Esse sagrado masculino, esse homem, ele tem o pai existente, vivo na energia dele, ainda, né, está aqui conosco, e tem um padrasto, ambos positivados na vida dele, ambos com energia boa, ambos com um bom contato, um bom convívio. Então, qual é o problema para trazer a solução? Então, vamos lá. Com 7 anos, esse homem teve a ausência do pai no lar. Esse homem teve a relação da mãe com o pai rompida. Houve a separação deste casal, do pai e a mãe. A questão é qual? A mãe começou a trazer informações do pai para essa criança. Então trazia, você não pode ir pro teu pai porque as condições financeiras do teu pai não são boas. Teu pai está com dificuldade financeira. Durante alguns meses, ela permaneceu solo e logo ela encontrou um parceiro, um relacionamento amoroso que deu super certo por anos e anos e anos. Criou esse jovem como um pai também. Então, qual seria o problema? No trabalho dele, desse jovem hoje, tinha momentos que ele não conseguia se ver grande. Ele subia e descia. Ele ou não conseguia manter uma estabilidade, mas muito menos manter a estabilidade. Ele ficava num sobe e desce, material, financeiro, né? E de trabalho. Então, não estabilizava as pessoas no vínculo dele. Os clientes, as pessoas não ficavam fidelidade com ele, né? Então, ele tinha uma autossabotagem onde as pessoas também sabotavam ele. Aonde fomos encontrar a solução do problema de trabalho? Aonde ele via as condições financeiras do padrasto muito boas perante as condições financeiras do pai, que sempre foi ouvido que o pai tinha condições financeiras não muito boas e o padrasto condições financeiras muito boas, tá? É um exemplo. Então, o que aconteceu com a consciência ou o subconsciente dessa criança? Que cresceu e manteve o subconsciente dizendo para ele, perante a sua formação como corpo físico,
o pai que te gerou, que te deu esse corpo físico, que te ajudou a iluminar aquele óvulo, ele é pequeno, ele ganha pouco, mesmo depois o pai crescendo financeiramente, se estabilizando financeiramente. A consciência dessa criança ficou ali ouvindo, ou uma vez que se ouve, uma criança ouve uma vez, às vezes aquela frase permanece dentro desse subconsciente, onde leva o autoconhecimento dessa situação para limpar esse trauma, então ressignificar esse trauma que é a autocura. O que aconteceu? Eu trouxe para ele a consciência que o pai dele é grande e que ele, como criança pequena, dentro de si, agora poderia acolher essa criança que não estava mais humilhada perante o padrasto, que não era pequenininho, que o pai e ele, o sagrado masculino dele, eram grandes, tinham valores, importância. Então, mesmo ele se dando bem com o pai, mesmo se dando bem com o padrasto, a consciência da criança interior dele dizia para ele, e junto com as vozes da mãe, mesmo ele não tendo percepção na vida adulta, traziam a energia, a memória energética de que o pai era pequeno ou menos financeiramente. Então, cada vez que ele crescia, lá em cima, vinha a memória energética ao ouvir. Nosso formato da orelha, tá? É o formato do ventre, é o formato da criança, do feto no ventre. Então, se vocês observarem, é o mesmo formato que um feto no ventre. Então, se essa mãe já estava insegura perante esse pai na gestação, e depois, nesses 7 primeiros anos, também ficou insegura financeiramente, e depois trouxe a separação para o filho, dizendo que o pai era pequeno financeiramente, e depois, na fase adulta, dizia para ele: você é a cara do teu pai, você tem os trejeitos do teu pai, você age como teu pai. O que essa criança, né, ouviu e armazenou? Eu vou subir até um nível onde meu pai chega, mas depois eu preciso descer para acompanhar o meu pai e ser pequeno. Então, minha criança interior, ela tem que ser fiel ao meu pai. E ao contrário, ela estava sendo infiel a si mesma, então ela não tinha uma fidelidade com o crescimento contínuo, né? Então as fidelidades na vida dela não se permaneciam no trabalho. Pai da direção, pai da movimento, pai, o sagrado masculino, da movimento, da direção, da proteção, né? Da liderança. Não que o feminino não, mas dentro do trabalho isso tem uma grande importância. Então, esse jovem, cada vez que crescia, que tinha uma fidelidade de clientes, ele descia para acompanhar o pai. Então, quando ele trouxe o acolhimento, o ressignificar que aquele pai tinha, porque quando nós estamos em cima ensinando esse pai, realmente meu pai não teve sucesso, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai aquele outro, inconscientemente ou conscientemente, ele está fora da hierarquia do planeta Terra, da natureza do planeta. Ele veio um ancestral antes para nos ensinar, não nós depois para ensinarmos os ancestrais. Então ele desce e aprende com esse pai. Eu sou grande. Hoje eu tenho proteção. Eu posso crescer e mostrar os meus valores para o meu pai. Durante o período da fase da vida dele, da infância, ele estudou em escolas financeiramente mais alto, padrão mais alto financeiramente, porque o padrasto, a mãe conseguiram dar essas condições. Mas ele passou por humilhações, por ofensas, por bullying. E daí, na fase adulta, que vai olhar para a criança interior, ele estava fazendo esse bullying para ele. Ele estava trazendo essa consciência para ele mesmo. Então, você tem que ser pequeno para se auto-sabotar, para não se fidelizar. Quando ele ressignificou, entendeu o que aquele pai trouxe para ele, que você não precisava do dinheiro do seu pai, que você ia ser um grande guerreiro, um batalhador, você ia ter liderança para onde você quer ir, como você quer ir, ter proteção para seguir, ressignificou tudo, o que o pai ensinou. Vai à luta. Não interessa as humilhações que você vai passar na vida. Não se sinta menos, se sinta grande. Quando ele acolheu esse pai, compreendeu esse pai e acolheu a sua criança interior e acolheu a criança interior, a virada de chave acontece. Então, gente, esse é um caso.
E eu vou trazer mais aqui, eu trazia lá no canal Minha Autocura, mas eu vou trazer aqui para auxiliarmos a fazer essas limpezas com a lua minguante referente às nossas relações. Relações com o trabalho, relações com relacionamentos amorosos, família, amigos, com nós mesmos. Então nós precisamos olhar para nós. Por que não queremos crescer? Então tem várias formas de olharmos para nós referente a isso. Aonde está teu pai dentro de você? Qual o perdão? Em qual lugar que você botou teu pai? Isa, meu pai, né, fez isso, fez aquilo. São casos assim horrendos. Então assim, como é que eu vou colocar meu pai como aprendiz? Existe as duas polaridades, existe o mal, existe o bem, existe a sombra, existe a luz, existe o negativo, existe o positivo. Aonde que você quer permanecer na sua vida? Você quer ser um sobrevivente ou um vivente? Você veio ser felicidade, amor, paz, harmonia, ou você veio sofrer? A decisão é nossa, de escolher onde queremos estar. Só que nós ganhamos um corpo físico de uma mãe, ou de uma geradora e de um pai, um gerador. Então precisamos acolher esse pai e essa mãe dentro de nós. Precisamos ressignificar a existência desse pai dentro de nós, dessa mãe dentro de nós. No momento que acolhemos o pai e a mãe dentro de nós, que perdoamos, que ressignificamos, que compreendemos, que aprendemos com a situação desse casal, dessa estrutura que me trouxe corpo físico, as coisas vão dar. Isa, mas como é que tem pessoas bem prósperas e nunca conheceram o pai? Porque elas estão bem com elas mesmas. Estão bem com o pai e a mãe que estão dentro. Pode ser que num período da vida dela, ela venha fazer esse autoconhecimento e avaliar, e pode ter uma queda ou não. Mas eu tô falando para quem tá tendo altos e baixos financeiros. Altos e baixos de produtividade. Altos e baixos de criatividade. Então, para quem está estável, show de bola. Ou já acolheu o pai e a mãe dentro de si, ou não está dando essa devida importância e um dia vai ter que dar, ou já deu. Independente, eu estou falando com quem está nesses altos e baixos. Acolha. Isa, eu não conheci meu pai e minha mãe. Faz uma carta. Ai, quem me criou foi a avó e o vô. Mas quem te deu o corpo precisa esse ressignificar. Porque é materializar o servir, é materializar o trabalho que você vem ter. Então você vai ter uma soma, você vai receber valores. E qual valor tu deu para o pai, qual valor tu deu para a mãe dentro de você? Então se você quer materializar dinheiro na sua vida, que é os valores daquilo que você presta serviço, então valorize pai e mãe, honrar pai e mãe. Gente, eu espero ter ajudado. Se ajudei, deixa o like, a curtida, os comentários. Compartilhe com alguém esse vídeo e me ajuda a ajudar mais pessoas. Um beijo no coração. Já vou fazer uma leitura para eclipse ou eclíptico, tá? Beijo, beijo, beijo.